Olá, boa noite. Um prazer estar aqui novamente com vocês. A última vez, casualmente, foi o dia que meu pai faleceu. Eu agradeço a todos vocês que estiveram junto, estavam dispostos a entrarem, mas realmente foi naquele próprio dia. Eu quero agradecer muito também ao Eugênio, que mais uma vez está disponível para nós conversarmos aqui e ele poder nos contar a história dele, que é sensacional. Gente, olha só, o Eugênio muito cedo, desde pequeno, lá para os 13, 14, 15 anos, ele tinha a ideia de fazer festas nos condomínios por onde ele passava. Os condomínios que não vinha dando certo, ele já tentou voo maior e passou a fazer as festas no litoral, nos clubes do litoral. Aí ele já gostava bastante de música, já entendia bastante do assunto, gostava bastante de empolgação, adorava ver as pessoas dançando e dançava junto com as pessoas. E aí, no final de contas, ele virou o Eugênio Corrêa, esse cara que todo mundo conhece, né? Que é um grande empreendedor, o nosso grande fomentador do Planeta Atlântida, que, na verdade, virou um evento nacional e internacional. E somado a isso, como se não bastasse isso, ele tem hoje a coordenação do Embarcadero. Essa grande obra que fez com que a orla do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, desculpe, virasse um ponto ícone de um turismo super ativo, onde as pessoas frequentam o final de semana, onde todo mundo gosta de estar. E o Eugênio é o cara que está por trás disso tudo, somado a alguns grandes eventos nacionais, com grandes atores nacionais. E um dia, conversando com o Eugênio, eu conversei com ele, perguntei se ele toparia conversar conosco sobre o que é ser o manager do show business nacional e internacional também. E ele topou. Então, nós estamos aqui com muita honra, prazer, conversando com esse querido Eugênio Corrêa, conhecido de todos nós. E eu fiz uma referência a ti, Eugênio, já, agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade de estar conosco aqui no Trajetórias. A outra vez, infelizmente, deu a casualidade do meu pai falecer no próprio dia. E, mais uma vez, tu está sendo super generoso comigo, estando aqui, para compartilhar as nossas histórias, que nem tu diz, as nossas trajetórias. Tudo bem contigo? Oi, querida, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Eu que te agradeço essas palavras carinhosas, né? Eu que te agradeço esse prestígio aí de me abrir um espaço para a gente falar sobre coisas que a gente gosta. Houve aquela fatalidade, aquele momento ali, né? Bem representativo. Conhecia teu pai, né, desde que me conheço por gente aí, sempre admirei ele aí, esse caminho que ele trilhou no empreendedorismo, né? Foi uma pessoa muito admirada por todos nós, uma referência. E tu acabaste fazendo um trabalho também muito bacana, né? Acho que a família de vocês aí foi na linha dele, tanto tu, teu irmão, teus filhos, teu marido, todos vocês são umas referências aí no que fazem. E eu te agradeço aí esse espaço aí. Eu já vi que tem tanta gente bacana aqui nos assistindo, é uma honra para mim aí. Obrigado, querido. Estamos à tua disposição. Tu sabe que o Trajetórias tem uma finalidade, né? Tem um objetivo, né? Nossa, quem não conhece o Eugênio Corrêa? Quem não conhece o que o Eugênio Corrêa faz? Só que eu costumo dizer que o Eugênio Corrêa não nasceu pronto, ele se construiu ao longo da vida. E o Trajetórias tem como objetivo conhecer exatamente, de forma resumida, evidentemente, nós temos 1 hora só para o Instagram, mas como é que o Eugênio Corrêa tornou-se Eugênio Corrêa? Então, eu estava falando aqui, contando um pouquinho da história, de que tu começasse muito cedo já, por gostar muito de música, de dança e tal, de ver a galera se sacudindo por coisas gostosas e felizes, começasse com os condomínios de Porto Alegre, aí resolvesse abrir um flanco maior e fosse para o litoral, começasse a fazer festas dos clubes do litoral, e a coisa começou a pegar, pegou. E aí, tu, inquieto do jeito que tu és, e sempre ativo e querendo
a sua independência financeira e tal, sonhando alto, resolvesse fazer uma história bonita. Eu queria que tu começasse a contar de forma resumida essa história bonita. Querida, assim, acho que todo mundo que faz o que gosta, né, não precisa nem trabalhar, porque aí os resultados, as coisas vêm por consequência. Eu tive esse privilégio aí, sempre gostei de fazer conexões, gostava de me relacionar, gostava de arte. Eu acho que eu fui um artista meio frustrado, eu queria cantar e não dei certo, aí eu comecei a empreender no entretenimento. Comecei guri, gostava do que eu fazia e tinha aí algumas ambições, queria crescer, sempre me identifiquei como um empreendedor, gostava da área de comunicação, então comecei fazendo essas festinhas aí em salões de festa de edifício e depois em clubes na praia. Aí a gente foi crescendo, até que virei executivo, comecei a trabalhar numa rádio, depois trabalhei no SBT e acabei bastante jovem indo para o Jornal Zero Hora e tive um amadurecimento profissional como executivo lá do Grupo RBS por quase 8 anos. E isso foi na década de 80. Aí no final dos anos 80 eu tinha aí eu, na verdade, comecei a cursar jornalismo, né? Mas meu negócio mesmo eu vi que era a propaganda, era o marketing, eu tinha a vocação e o talento para venda. Comecei como contato no Jornal Zero Hora, depois acabei saindo como gerente comercial de lá, desenvolvendo um trabalho junto às agências de propaganda que tinham o ecossistema da comunicação era muito diferente do que é hoje. Então eu tinha uma relação muito próxima com todo o mercado publicitário, com as agências e com os departamentos de marketing também dos clientes. Eu acabei me tornando gerente comercial de cadernos e suplementos do Jornal Zero Hora. E no final dos anos 80, um dos meus produtos que eu gerenciava comercialmente era o caderno de variedades da Zero Hora, o conhecido segundo caderno. Isso. Aí eu me aproximei do pessoal aí que organizava shows, que era um dos maiores segmentos que anunciava ali no jornal. Fiquei amigo do Geraldo Lopes, da Opus, fiquei amigo do Sicão e do Dodge, que estavam desenvolvendo a DC7, e eu saí, montei uma empresa, comecei a intermediar patrocínios para shows. Na verdade, assim, eu montei essa empresa com mais 2 colegas também, executivos da RBS, e nós intermediávamos negócios na área de mídia, de comunicação, de marketing. Começamos a fazer um trabalho um pouco diferente, que já existiam alguns modelos de representantes de veículos de comunicação. Nós também representamos alguns veículos, alguns veículos de porte, a TV Record, que na época não era ainda uma rede, tinha só emissoras no Rio e São Paulo, representávamos aqui, representávamos o Jornal Estado de São Paulo, representávamos emissoras de rádio, representávamos jornais do interior, e esses jornais do interior tinham forças políticas significativas, então a gente fazia um trabalho junto ao governo do Estado, aqui na capital também. E aí comecei a vender espaços em feiras, comecei a trabalhar com a Associação Brasileira dos Supermercados e eu vendia alguns produtos da entidade, como uma feira grande que na época era feita no Rio de Janeiro, também vendia patrocínios para todo o segmento que trabalhava com a cadeia de autosserviço, páginas de publicidade numa revista, patrocínios numas excursões que faziam, levando supermercadistas para feiras em Chicago, e também começamos a trabalhar com marcas, fui representante da Maurício de Souza Produções aqui no Rio Grande do Sul, levamos a marca para algumas empresas daqui desenvolverem produtos com esse licenciamento. E aí eu cada vez mais me envolvi muito com o segmento de shows, principalmente com o Sicão e com o Dodge, que começaram a DC7 começou a crescer bastante, foi para São Paulo. Num primeiro momento eu estava junto, cuidando da área comercial da empresa lá. Depois eu identifiquei que eu tinha uma qualidade de vida em Porto Alegre que era bem importante para mim, que era aqui que eu queria desenvolver a minha carreira, desenvolver a minha vida. Eu acabei não ficando em São Paulo.
eu retornei aí para Porto Alegre e comecei a ser, além da área comercial, ser gestor da empresa. A DC7, quando foi para São Paulo, foi de Malicuia. Deixou um espaço muito grande aqui, começou a ser preenchido por outras produtoras. Aí eu retornei, começamos a investir em alguns produtos da área de entretenimento, acabamos gerenciando casas noturnas, bingo como entretenimento, na época que tinha a lei Pelé, do governo Fernando Henrique, e também discotecas, e aí e comecei a fazer também alguns shows aqui em Porto Alegre, mas aí muito mais focado em shows de maior porte, né? No começo a gente fazia, às vezes, uma turnê, fizemos muito turnê da Marina Lima, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, turnê do Ultraje a Rigor, o Legião Urbana trabalhou muito conosco. Depois começamos alguns shows internacionais, eu fazia parte de produção aqui. Eu me lembro que o primeiro show que eu fiz sozinho em Porto Alegre foi um show do Tim Maia, enquanto a DC7 estava envolvida, o Ciclone e o Dodge, na produção do Michael Jackson lá em São Paulo. Eu fiquei aqui em Porto Alegre realizando pela primeira vez sozinho um show, e fiz um show do Tim Maia. Então foi uma experiência e tanto. Ele era uma figura. Então, aí o vendedor, o marqueteiro, se misturou um pouco com o gestor. Fomos convidados aí em meados de 95 pelo Grupo RBS, meu então grande amigo e parceiro Renato Siroski, que hoje não está mais com a gente, lamentavelmente, nos convidou para desenvolver um projeto para comemorar os 20 anos da Rádio Atlântida. Tinha começado como Gaúcha FM há 20 anos atrás. Aí acabamos criando o produto o Planeta Atlântida, né? Aí que foi criado o Planeta Atlântida? O Planeta Atlântida foi criado em meados de 95 para comemorar os 20 anos da Rádio Atlântida. Nossa. E durante o verão de 96. Durante o verão de 96, a gente fez a primeira edição e aí resolvemos criar um produto que inicialmente o evento ele começava num Réveillon em Torres, na Naguarita, com um show na linha era o Milton Nascimento, com mais uma orquestra, com projeções de imagens na linha Jean-Michel Jarre, e terminava no Carnaval, em Capão da Canoa, e tinha produtos todos os finais de semana em alguma cidade do litoral que compreendesse de Pinhal a Torres. Não tinha final de semana que tinha um luau na beira da praia com a Fernanda Abreu, uma festa com DJs em um clube, e aí, entre outras coisas, tinha um show da banda Paralamas do Sucesso lá na Saba Campestre, em Atlântida. Fazia parte do nosso elenco de todos os finais de semana ter uma atividade. Aí numa reunião nossa depois com a DC7, até o Dodge deu uma ideia: olha, por que a gente não reúne tudo isso num final de semana só? Esse espaço aí da Saba Campestre em Atlântida, naquela época, era muito disruptivo, porque a Saba era longe do centro, então hoje está dentro do balneário, né? O evento já passou 27 anos, e aí a gente então fez tudo isso num final de semana: futebol de modelos, corrida de kart, botamos uma arena de paintball a laser e, obviamente, shows, os grandes nomes aí da música latino-americana. A gente começou fazendo 90% de shows nacionais, mas a gente trouxe no primeiro ano o Charly Garcia, que era uma referência, uma banda argentina. No segundo ano a gente trouxe o Fito Paz. No terceiro a gente ia trazer o Soda Stereo, mas aí a banda num concerto se despediu antes de vir para o Planeta Atlântida, num grande concerto em Buenos Aires, e aí o Soda Stereo a gente não conseguiu cumprir. Na época, então, o Planeta tinha esse viés, música nacional e essas referências da música argentina. Dois dos grandes artistas mais populares de lá, Charly Garcia no primeiro ano, no segundo ano o Fito Paz, e os grandes expoentes aí
do rock and roll, principalmente do pop rock, era o modelo que permeou os primeiros anos de Planeta. Depois, aos longos dos anos, obviamente, acabamos assim, o Planeta tem a obrigação de ver qual é a tendência da música, e a gente traz os gêneros que têm a tendência, ainda sempre com uma pegada também de pop rock, e atendendo aí as tendências de mercado. Nesse meio tempo... Deixa eu interromper um pouquinho para voltar a uma das características que me chama a atenção em ti, que eu acho que permanece até hoje. Duas questões assim que me chamam a atenção. Uma, que eu queria te perguntar, se alguma coisa dessa na tua vida foi planejada, ou seja, vamos voltar lá aquele menino de 13, 15 anos que gostava de fazer festinha e essa pessoa chegou a pensar que um dia, ou pensava grande, a ponto de querer ser o que tu és hoje. Esse é o ponto. E o segundo ponto que eu queria perguntar para ti também, junto com este como é que é, Eugênio, como é que é ser esse empreendedor, esse gestor, esse vendedor, esse captador? O que a pessoa tem que ter para ser tudo isso? Suzana, eu sou até envergonhado, Suzana, sabe? Assim, tu me encheu aí meu coração de emoção, até falando tudo isso. Muito obrigado, querido. Assim, eu nem me acho tão grande assim, sou tímido, acho que eu sou focado, sempre fui atrás daquilo que eu desejei. Estou com 60 anos de idade. Vem de casa, Eugênio? Oi? Vem de casa, isso? Mais ou menos, assim, meu pai era uma pessoa assim, meu pai não foi um empreendedor, meu pai meu pai era advogado de formação, ele tinha conexões porque também foi político antes da Revolução, chegou a se eleger deputado estadual, deputado federal, mas aí depois ele acabou seguindo uma função pública, trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, se aposentou como advogado no Banco Central do Brasil e sempre foi um pouco mais acomodado. Eu tenho um irmão, que é quase um segundo pai, tem 18 anos mais que eu, o Péricles. Esse, sim, tem uma veia empreendedora, ele desenvolveu uma empresa familiar que deu super certo. Hoje, os filhos tocam. Então, meu irmão foi bastante empreendedor. Talvez ali tenha sido uma inspiração para mim também. Eu não me vejo como executivo, eu não me vejo mais, não. Eu fui executivo e fui muito grato ali durante uma década, dos meus 20 aos 30 anos. Tive um grande aprendizado pelas empresas que passei, principalmente os 8 anos no Jornal Zero Hora. No auge da Zero Hora, recebi um reconhecimento da DVB como vendedor do ano, nos meados dos anos 80, eu na condição de contato da Zero Hora, e aí sempre então foi paixão e foco. As coisas que a gente faz aí não tem como ser de uma outra maneira. Conheci bastante os hábitos de entretenimento, principalmente aqui de Porto Alegre, cidade que eu nasci e cidade que eu vivo, com um pequeno momento. Quando bem criança, vivi em Brasília, lá no final dos anos 70, e depois em São Paulo, mas nunca me enraizei, nunca me senti um paulista, apesar de ter sido bacana, de ter desenvolvido amizades e conexões por lá. Eu sempre fui muito ligado a Porto Alegre, então conhecendo bastante os hábitos de entretenimento daqui, eu acompanhei muito de perto o processo de revitalização dos armazéns lá do Cais Mauá, desde as primeiras intenções, assim, eu fiz alguns eventos nos armazéns lá do Cais Mauá, até uma cerimônia de casamento. Meu primeiro casamento, há mais de 20 anos atrás, celebrei num armazém do Cais, e algumas outras atividades profissionais, bastante. Fiz durante alguns anos um evento na noite de Natal, 3 anos consecutivos,
botávamos uma média de 7, 8 mil pessoas com as marcas da Liquid e do Café do Prado, uma parceria com o Paulo Satti, com o Beto Levin. Então 7 mil pessoas numa noite de Natal era quase um festival que a gente fazia num dos pavilhões, que hoje casualmente é o pavilhão aonde no entorno acontece o Cais Embarcadero. Então tive sempre muito essa ligação, fiz durante muitos anos, todas as minhas férias eu ia para algum lugar que tinha doca, para mim de alguma forma conhecer. Então todo mundo conhece Puerto Madero. Na Argentina, além do Puerto Madero, eu fui para Rosário para conhecer um lugar de docas de beira de rio que tivesse o mais similar possível a Porto Alegre. Então, assim, na Itália conheci Gênova, fora as tradicionais, o Cais da Ribeira de Lisboa, Fisherman's Wharf de São Francisco e tal. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Maryland, onde também tem uma situação mais similar com o modelo de Porto Alegre. Aí eu fui muito focado nisso, acompanhei muito esse processo, por N razões aí de destino mesmo. Demorou bastante, depois que o processo deu lá um início, germinou no governo Germano Rigotto, a governadora Ieda botou para frente, aí não houve uma continuidade no governo dela. Aí questões daí políticas atrasaram um pouco. Depois também quem recebeu, que foi quem saiu vitorioso do primeiro do primeiro consórcio, era um grupo de maiorias de capital espanhol. A Espanha enfrentou uma crise, esses empresários de lá passaram por momentos difíceis, aí acabaram passando, o projeto foi parar em mãos diferentes, a gente se afastava, mas eu nunca me afastava como um todo, eu me afastava e ficava sempre olhando aquilo de cantinho, né? Até que surgiu a oportunidade para a gente, daí a DC7, junto com a Tornac. Deixa eu voltar, eu vou te interromper para voltar uma questão, duas questões que me chamaram a atenção na tua conversa. A primeira é o seguinte: por que tu voltaste para Porto Alegre? Por uma filosofia mais de vida, e vou te dizer assim, é que eu achava que em São Paulo eu era amigo do príncipe, e em Porto Alegre eu me sentia o rei. E aí eu achava que eu poderia trilhar um caminho talvez mais fácil aqui. É uma decisão, acho que no fundo era mais pessoal. O mercado em São Paulo tem muito mais oportunidades, mas ele é muito mais competitivo, né? Aí tinha dois caminhos e eu, talvez com a vontade de desenvolver a minha vida pessoal aqui, eu peguei essa bandeira de que aqui as minhas conexões eram mais fortes, que eu poderia ditar mais as regras e os ritmos de acordo com as minhas verdades, aquilo que eu acreditava podia fazer. Aí me instalei aqui e me enraizei mesmo. Porque tu sabe que isso me chamou a atenção, porque o que eu mais ouço são as pessoas querendo ir embora de Porto Alegre, porque os limites, as fronteiras, a mentalidade, essas coisas todas. E aí tu resolvesse voltar para Porto Alegre, e eu acho sensacional, de uma inteligência fantástica que tu está nos dizendo, e acho também de uma coragem forte, porque, no final de contas, as pessoas abandonam o barco e tu voltaste para o barco, porque é fato. Aqui nós temos um cenário menor, onde é possível empreender, e você é um exemplo de que empreender em Porto Alegre, empreender em Rio Grande do Sul, também é possível. Isso é uma das coisas que eu queria te perguntar. A segunda coisa, tu nos disseste há pouco que tu és um cara tímido. É fato? Sim, eu sou tímido, sou envergonhado, eu tô todo cagado aqui falando nessa live contigo. Sensacional. E me conta uma coisa, como é que um cara tímido conseguiu fazer tudo que tu vem fazendo? Quais são quais são os limites que tu tem? Eu fiz assim, eu fechei o nariz e me atirei dentro d'água, né? Não tem muita escolha. Também eu tive uma linda estrutura familiar, mas meu pai não tinha muitas posses, era um funcionário público, uma situação de uma classe média
privilegiado, mas eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 26 anos. E então é que nem aquela criança que aprendia a nadar, me jogaram na água e eu saí batendo o bracinho, né? Eu não tinha opção, eu não olho para trás, eu tenho medo de altura. Então, não, eu tenho medo de altura e aí eu não, se eu chego num lugar muito alto, eu não olho para baixo, né? Então, olhando para o horizonte, Então, pai, fui... de novo, como é que tu não, como é que assim, tu empreende os shows em palcos gigantescos, altos, e como é que tu não olha para baixo? Me conta. Olha, Me conta. é naquela posição bem vertical possível, olhando para o horizonte. Como? Olhando para o horizonte. Porque se eu olhar para o público, eu vou bem, falo numa live, eu dou uma boa entrevista para uma televisão, para uma rádio, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Eu tenho dificuldade de falar em público, sou muito emotivo, né? E aí as coisas acabam, às vezes, me levando para esse lado emocional e eu, às vezes, me atrapalho um pouquinho. Eu sou envergonhado, de fato, né? Não gosto de falar em mim. Falo da empresa, falo dos produtos, falo dos negócios, falo da minha trajetória profissional. Não gosto de falar da minha trajetória pessoal. Sou muito grato às oportunidades que a vida me deu. Eu acho que eu soube aproveitar desse jeito. Sabe que os business que a gente desenvolveu com maior assessoria de números, com budget, com planejamento, eles acabaram não dando certo. E o que eu acabo sentindo que é o caminho, que é por aí, acaba acontecendo e virando. O Planeta, a gente fez um evento para comemorar os 20 anos da Rádio Atlântida, se transformou num grande produto, é um projeto em sociedade do nosso grupo com o Grupo RBS. O Cais Embarcadeiro, eu fui insistindo. Se eu parar para fazer a conta de uma década investindo, fui eu que investi pessoalmente, porque fui eu que viajei, do meu bolso, fui eu que tive que fazer 1000 conexões, estar sempre próximo. Quando pela última vez o grupo que estava como gestor do fundo, eu identifiquei que era um grupo com muito boa vontade, tinha limpado toda aquela corja que passou por ali e que fez um trabalho triste. Quando eu vi que existia, sim, gente com muito boa intenção, pouca musculatura para tocar o projeto como um todo, mas que era gente bem intencionada, eu acreditei e acabei fazendo um pré-contrato com eles. Depois o governador Leite, quando ganhou a eleição, nós estávamos já com questões aí bem evoluídas com o governador Sartori, houve uma mudança. O governador Leite entrou, colocou o seu ritmo e foi fazer ele uma radiografia dele, ele uma avaliação. Ele avaliou que aquele negócio não parava em pé, então ele tomou uma decisão de romper com aquela empresa que tinha aquele fundo como proprietário, não importa quem fosse o gestor, o fundo estava muito contaminado. Ele fez essa leitura. Quando ele viu que existia, independente do fundo, duas empresas do porte e da credibilidade, da Tornac e da DC7, dispostas a fazer ali um investimento que atenderia, em primeiro lugar, um anseio da população de Porto Alegre, e ele começando a entrar como gestor, né, como governador do estado, ele poderia atender essa demanda. Porto Alegre não era uma questão de querer só a orla, Porto Alegre queria a orla próxima ao centro, com um pavilhão, no mínimo, daqueles que estavam ali há 50, 60 anos sem uso.
Porto Alegre queria o uso de uma doca, no mínimo, que é todas, né? E está se tentando agora fazer isso, mas Porto Alegre queria uma doca. Porto Alegre também estava... Na verdade, o projeto ali, o governador quer entregar todas as docas para a cidade quer todas as docas, quer todos os armazéns, quer um projeto ali naquela parte da orla, mas a gente identificou não é só a questão da beira do rio, da beira do Lago Guaíba, é a questão de as docas, que são para nós centenárias, é um patrimônio lindo. Quando a Maria Benjumar, a proprietária do Salt Summit, o grande diferencial para trazer para a cidade de Porto Alegre, que tinha empatado em critérios com uma outra cidade candidata a trazer o Salt Summit para a América Latina, o diferencial foi aquele local. Ela não queria fazer, com todo respeito à Tecnopuc, né, que foi uma proposta que se tentou viabilizar, mas ela não achava que lá tinha esse diferencial. Depois tentou-se também fazer nas instalações ali do Esporte Clube Internacional, era na beira do rio, mas ela sentiu a energia, sentiu a história de fazer o evento nas docas, e ela diz, olha, ou é nas docas, ou a gente vai optar, talvez, então, por uma outra cidade candidata. Isso é a energia daquele local que eu sempre acreditei. E aí o governador Leite viu que o projeto poderia servir como um showroom, além de atender a sociedade do Rio Grande, a sociedade gaúcha, principalmente Porto Alegre, mas também a grande Porto Alegre e todo o interior e o nosso turista que vem de fora, para atender, seria um modo de atender essa sociedade, esse anseio, né, da sociedade de ocupar aquilo, e também um projeto piloto para que se mostrasse o potencial para desenvolver todo aqueles outros armazéns, enfim, todo aquele projeto ali, que é no centro da cidade, absolutamente lindo. Aí o Salt Summit aconteceu ali, o embarcadeiro primeiro se instalou, já provou. Nós temos ali a princípio é um evento de 5 anos e meio. Claro. Só a gente, para saber encarar dessa maneira, né? Nós temos que atingir os nossos objetivos, buscar os nossos resultados neste período de 5 anos e meio, que foi a nossa concessão, nesse cenário aí que foi criado para que a gente assumisse e operasse. Claro que a gente acredita no bom senso e que há uma tendência natural aí da gente permanecer por mais tempo lá, com o investimento que foi feito. Nós fizemos um investimento 3 vezes maior do que aquele investimento inicial que nos propomos. Encontramos uma série de coisas, de fato, ali era um espaço muito cru. Teve no passado, ali dentro da nossa área, um pavilhão da Prefeitura de Porto Alegre, que a Prefeitura até utilizou uma época, a Secretaria de Comunicação era ali. Depois, o pavilhão, por um período, acabou sendo concessão também para o empresário Eduardo Correia, o Dado Beer, acabou queimando aquele espaço. Então, assim, a gente começou do zero total ali, tinha todo o investimento que se fez em hidráulica, uma subestação de energia, e toda hora falta, né? Porque o projeto nos exige muita energia de fato, né? Claro que a gente... Deixa eu te perguntar, desculpe te interromper, mas acho que tem coisas... Não, vai me interrompendo, senão eu não paro. Né? É verdade, isso é fato. Me diz o seguinte... Eu gosto de ser interrompido, eu gosto de responder pergunta. Olha só, uma das coisas que me chama a atenção é que as suas propostas, elas vinham ao encontro de um anseio. A proposta de fazer o Planeta Atlântida veio ao encontro. O embarcadeiro veio ao encontro. Da onde surge essa tua empatia para essas possibilidades? Porque, afinal de contas, as coisas não existem. Tu propões coisas novas, mas as coisas novas são respostas ao anseio. Da onde vem essa condição tua, pessoal, de perceber o anseio? E como é que se faz isso acontecer?
Eu acho que eu comecei a comentar isso, eu não quero ser repetitivo, Suzana, mas é nesse foco que eu tenho e no desejo de fazer as coisas. Também eu trabalho muito, eu tenho um profundo conhecimento de marketing e de entretenimento. Acho que em marketing de entretenimento eu sou especialista, conheço comunicação, conheço negócio, tenho um perfil de que corro risco. Eu tive conversando agora aí com grupos interessados nessa revitalização do Cais Mauá, e que todo mundo tem nos procurado, né? Claro, a gente está ali instalados, somos o Cais Embarcadeiro, temos ainda mais 4 anos de concessão. Quem ganhar este espaço tem que obedecer o nosso contrato. Pode ser, e acredito muito que a gente esteja de alguma forma envolvidos, né? Independente de quem ganhar, ou dependendo do modelo a gente mesmo, né? Mas enfim, nós estamos ali para qualquer um que venha a ganhar ou quem não venha a ganhar. Se continuar com o governo do estado, nós temos ainda 4 anos para cumprir de contrato. E então eu acho que é esse foco, acreditar nas coisas. Mas quando eu ia trazer como exemplo, o que empresas de fora me comentam, né? O gaúcho não gosta de correr risco. E a gente aprendeu a correr risco, a gente só cresceu correndo risco. Mas eu concordo com essa posição, o gaúcho não gosta de correr risco. Então, às vezes, quem está predisposto ao risco acaba tendo mais resultado. Claro que tudo que a gente empreendeu não foi tudo que a gente teve sucesso, não foi tudo que a gente teve resultado, mas na média a gente está bem. Os nossos propósitos, eles muito mais se concretizaram para positivo do que para negativo. Mas a gente sempre corre risco. O Cais Embarcadeiro, nesse cenário, 20 mil metros de área, 19 mil e poucos metros quadrados ali, que é o nosso espaço, incluindo um pavilhão e toda a área que cerca o pavilhão A7, ele teve um investimento 3 vezes maior do que era o nosso planejado. Tivemos um faturamento também 3 vezes maior. O nosso core business está muito em cima de ativações de marcas e de vendas de patrocínio. Basicamente, então, ativações de marcas. Temos grandes marcas lá com parceiros, Cervejaria Ambev, Fenza, Coca-Cola, Banrisul, Claro, Lojas Pompeia, marcas de musculatura, marcas de porte, que investiram junto conosco. Eu consegui, que eu digo, a nossa equipe, Tornac e DC7, conseguiu transmitir valores para essas marcas que acreditam na gente, e no dia a dia lá, marcas que acreditam em projetos. Temos um projeto muito lindo com a OAB, fizemos projetos com associações como a Ibroliva, desenvolvendo o trade do azeite de oliva. Conseguimos parceiros que acreditam nessas nossas ideias, sem eles não viabilizaria nada. Então acho que a gente tem esse dom de fazer com que os parceiros certos acreditem na gente, e correndo risco. Teve eventos assim que eu queria... o Embarcadeiro se monetiza através de eventos, e os eventos são muito importantes também para posicionamento para a gente. A gente fez o evento Olivas no Cais, acreditando no que essa cadeia estava já representando. Vimos que o azeite de oliva gaúcho não perdia para azeite nenhum do mundo em termos de qualidade. Aprendemos algumas coisas, que o azeite de oliva ele tem que ser consumido novo, quanto menos viajar melhor. Então, a gente não inventa a roda, às vezes a gente faz ela girar. Trouxemos isso para nosso lado, buscando um posicionamento. Fizemos um evento, uma feira linda, jantares diferenciados, né?
N atividades, uma parceria com a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, que deu um selo para o azeite gaúcho, que passaram por um processo de julgamento, enfim, então teve uma referência, um ISO, né, para o azeite gaúcho, e nos trouxe resultado financeiro. Pequeno, mas nos trouxe. No ano que vem vai ser muito maior, porque a gente já aprendeu, a gente já se estruturou, aonde vamos buscar patrocínios, aonde vamos buscar receitas, mas ele foi muito importante como posicionamento. E aí nós temos agora, fizemos depois a mesma coisa durante a Semana Farroupilha, aproveitando uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, de posicionar Porto Alegre como a capital mundial do churrasco. Isso. A gente sentou lá com o vice-prefeito Ricardo e disse, olha, a gente faz a nossa parte, que é realmente fazer um evento de porte para o Carnes Embarcadeiro, tentando puxar todo o trade da carne e contribuindo para que, através de vários pilares, Porto Alegre se torne a capital mundial do churrasco. Fizemos um evento lindo durante 6 dias, trouxemos as principais churrascarias de Porto Alegre. Eu até me emocionei quando lá levei o Elcio do Barranco, o Teco do Conca, Santo Antônio, também novas propostas para o segmento da carne. Nós temos lá o 20/9, que já é nosso parceiro no Cais Embarcadeiro e foi nosso parceiro nesse projeto, mas novas propostas como o Ruta, como a Poa Parrija. Então a gente levou o mix para lá e aí tivemos um resultado depois por consequência. A gente tentou ver se conseguia sair já com um resultado mais equilibrado. Não foi possível, nós continuamos acreditando. Se tu não acreditar, às vezes não acontece no time que o teu budget ou o teu planejamento financeiro te apresentou, e tu tem que ir. É assim que funciona a nossa área. Acreditando nesses valores, eu acho que a gente conseguiu construir aí uma história, uma carreira aí, uma trajetória. Nos conta, Eugênio. Eu fico imaginando que, claro que nem tudo são flores, né? E nem tudo assim, acontece de acordo com o previsto ou desejado. Nos conta alguma dificuldade e como é que vocês superaram a dificuldade? Nem tudo são flores, mas existem as flores no cais. A gente superou essa dificuldade quando eu quis fazer um evento de primavera. E assim como a gente fez o Olivas no Cais, eu botei na cabeça de que vamos fazer o Flores no Cais. Juntei a minha equipe, de agora precisamos de conteúdo e de um patrocinador significativo. Eu fui atrás do conteúdo, eu bati nas floriculturas de Porto Alegre. A gente gasta sola de sapato. A nossa equipe bateu na Ceasa, a gente foi entender um pouco desse trade, vimos que era gigante. E depois de atrairmos alguns conteúdos, a gente queria trazer paisagistas, que o ano que vem a gente vai fazer. Queríamos trazer o pessoal de decoração de flores, e encontramos um parceiro na Steel, na companhia Steel, que tem muito focado um setor para equipamentos, para ferramentas, a ver com o setor da floricultura. E aí foi gastando sola de sapato, a gente realizou o Flores no Cais. Foi um evento, um dos mais lindos que teve na história do Embarcadeiro. Foi bem no final de semana que também tivemos aí o privilégio, e aí quem faz um bom trabalho tem que contar também com uma ajuda até um pouco divina. As coisas acontecem por bem lá com a gente. A Bienal do Mercosul se instalou ali do lado do Embarcadeiro, com um dos seus 27 sites em Porto Alegre, um dos mais bonitos, aonde tenha grandes obras. Bem no final de semana que inaugurou o espaço da Bienal, a gente fez o Flores do Cais,
Fizemos uma parceria linda com o município de Ivoti, que se posiciona como cidade das flores. O município de Ivoti trouxe no final de tarde uma camerata lá da cidade de Ivoti. Então nós tínhamos tudo aquilo que primavera oferece, né? A gente teve a camerata no final da tarde, a gente teve uma feira de flores, a gente fez uma exposição dentro de um espaço que nós temos no Cais Embarcadero, que é o espaço Multiverso. É um espaço diferenciado que nos orgulha muito. Estava acontecendo lá, está nos últimos dias, viu, a exposição do Van Gogh. Já entrou uma exposição do Monet. Breve tem grandes novidades ali nesse espaço. Mas nesse dia, nesse final de semana, eles fizeram uma grande exposição de flores. Imagens de flores pelo mundo inteiro, num espaço de projeção mapeada, uma imersão, assim, uma experiência muito, muito, muito linda. Aí, então, a gente vai construindo, acreditando e trabalhando, dentro de uns limites, tá? Claro que a gente não vai, eu não posso levar o Rolling Stones para fazer um show dentro do Embarcadero. Quando a gente trouxe o Rolling Stones, a gente botou no Beira-Rio. Eu gostaria de, se possível, fazer o Circo de Solé dentro do Embarcadero. Acho que não vai ser fácil, né? Mas quem sabe a gente tem o Circo Tol de Pelotas, quem sabe a gente tem uma coisa mais do tamanho ali do nosso negócio e vamos fazer, vamos acreditar. Eugênio, e como é que se trata com a dificuldade ou com a frustração? O ideal é ser mais novo. Né? Com 60 eu já não quero mais ter tanta, né? Mas faz parte de um aprendizado. Maturidade. Né? Valores que eu gostaria e estou tentando transmitir para o meu filho, para os meus enteados. E maturidade e aprendendo, tomando no lombo. Né? Foi com várias frustrações aí que a gente teve na nossa vida de empreendedor que nos fez crescer e nos fez aprender. Né? Então, eu digo, olha, desse jeito eu fiz errado. Quando eu fiz um restaurante em Porto Alegre, um sucesso. E aí a gente teve que ajustar porque mesmo faturando muito, ele não estava deixando resultado e precisava ter um reequilíbrio financeiro. Aí fomos fazer, ele passou por um momento de dificuldade, diminuiu muito o faturamento por posicionamentos que a gente acabou tomando e aí a gente viu que não era o nosso negócio, que provavelmente teria virado, provavelmente teria até hoje, isso tem 30 anos atrás, quando a gente começou a empreender, que era o restaurante Baguta, próximo ao Shopping Iguatemi. Hoje tem uma academia anexada a um posto de gasolina, mas ali acabava a rua Túlio de Rose. Hoje a Anitta Garibaldi passa por dentro do Country Club, passa pela frente do Baguta, sai lá no bairro Jardim Europa, um dos metros quadrados mais valorizados de Porto Alegre. Existe um mundo ali, um poder aquisitivo surreal, consolidando cada vez mais o empreendimento do Shopping Center Iguatemi, né? Na nossa época, aquilo era uma fazenda. Passava pelo Iguatemi, pegava a direita na Túlio de Rose, andava 30 metros, só tinha o posto de gasolina, atrás do posto era o nosso restaurante. Aí ali tinha uma porteira, entrava ali dentro, uma fazenda. Tinha boi, tambo de leite, já era propriedade da família lá, né? Kissinger, mas tinha ali quem cuidava, tinha uma fazenda. E a gente aí operou por um tempo e hoje a demanda está muito maior, ali virou um mundo, mas não foi possível manter. Aí partimos para outra. Bom, eu imagino que não tenha sido fácil, né? Não é. Nunca é. Nunca é. Ou seja, uma mas importante sempre no negócio. Mas tem que saber que faz parte.
O mundo realmente, como tu começou, não são tudo flores, a não ser as flores no cais que estão muito lindas. Eugênia, E tu tem que amadurecer e transformar eventuais fracassos, frustrações, tem que ser aprendizado. Se não for aprendizado, ela vai ficar contigo aí para exorcizar ela do teu corpo, é difícil. Foca que é aprendizado. Me conta uma coisa, o melhor nos conta uma coisa, nós temos alguns minutinhos só, e eu gostaria que tu nos contasse uma situação emblemática na tua vida, que possa servir de inspiração para todos nós que estamos contigo aqui. Olha, ficar mais de uma década acompanhando um projeto como foi o projeto Cais Mauá, que acabou a gente germinando com o Cais Embarcadeiro, foi emblemática. Foi emblemática e fez assim a gente conhecer na prática o que é resiliência, o que os resultados que te trazem o foco, a importância de estar no lugar certo, né? Nunca se afastar da parada porque o trem passa e tu tem que ter tempo para correr e pegar ele, né? Então eu acho que uma das coisas mais emblemáticas de fato aí foi essa persistência e, né, ter acompanhado isso. Espero mesmo, né? Tanto com esses cabelos brancos aí, já sou um sexagenário, tenho direito a usar vaga de idoso e tudo mais. Ainda quero ter outras, ainda quero ter novidades. Eu me sinto um guri, né? Era mais fácil antes, mas mesmo assim eu estou pronto para desafios. Por que era mais fácil antes, Eugênio? Porque a gente aí não tinha tanta responsabilidade, aquele negócio de filho, né? E a gente, que jogador de futebol também tem uma idade limite, né? A gente aguenta mais, mas as pernas não são tão ágeis como já foram, né? A cabeça, a gente já gastou bastante neurônio pensando, né? E então, por isso que era mais fácil, assim, quanto menos responsabilidade, né? Não ter ninguém por trás de ti, aí a gente pode arriscar mais. Eu tinha mais apetite para arriscar quando tinha menos para perder, né? Quando tinha menos para perder. Mas eu não me identifiquei quando esse pessoal de fora comentou que os gaúchos não gostam de correr risco. Eu concordei. Mas eu não me identifiquei e não me enquadrei nesses gaúchos que não gostam de correr risco. Sim, existem grandes exemplos aí de gaúchos que empreendem, os meus sócios aí, né, que são grandes exemplos. O Sicão e o Dodge são arrojados até demais para mim hoje, eu até não estou acompanhando tanto arrojo, eu estou um pouquinho mais quieto, eu quero entrar em coisas um pouquinho mais estruturadas. Mas não que eles não entrem, cada vez estão entrando sim mais estruturados, mas em negócios maiores, assim, com maior tempo de payback e tal, eu quero coisas um pouquinho mais imediatas, né? Em termos de perspectiva de resultados. Mas... E tu pode nos dar uma palhinha do teu próximo sonho? Olha, vem aqueles armazéns, talvez assim, bem realístico e tangível. Eu quero ver aqueles armazéns ali com coisas bacanas, que a gente consiga fazer parte ali desse processo de revitalização e deixar um legado, né? Modéstia à parte, já vamos deixar no Cais Embarcadeiro, mas que perdure, né? Já plantamos esse legado. Não sei se todo mundo sabe, já é público, mas a gente ganhou top de marketing da DVB na categoria turismo e na categoria entretenimento. Já ganhamos, né, que tu sabe bem, o honroso prêmio da Associação Comercial de Porto Alegre, que o Cais Embarcadeiro ganhou o case, e eu também, né, fui homenageado na física, na personalidade de varejo ali, eu fiquei muito orgulhoso. E acho que então plantamos esse legado e que esse reconhecimento, né, dessas entidades como a Associação Comercial de Porto Alegre, muito bem,
presidida, hoje em dia, que já era com o meu grande amigo, que eu admiro tanto, Paulo Afonso, e que a Suzana deu a continuidade com, né, com tanto brilho, e a DVB, com reconhecimento, né, dessa tradição, que é o prêmio do Top de Marketing, essa distinção, que isso aí possa nos ajudar, que a gente consiga contribuir mais para esse legado aí para Porto Alegre e poder operar ali naqueles pavilhões que circundam o cais embarcadeiro, para a gente sentir, de fato, o resultado tangível, né, daquilo que a gente implantou. Vamos adiante. No que depender de nós, tu sabe que tem um time aqui que te aplaude, apoia, e mais isso, se orgulha de todos os feitos que tu tem feito. Me parece muito legal essa conversa, porque tu traz uma dose de otimismo, uma dose de pertencimento, engajamento à nossa sociedade, aos gaúchos, fazendo realmente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estarem na ponta do processo, e tu está nos mostrando que visão de mundo é importante, mas a visão local também é importante. É trazer lá de fora para cá para dentro, para que outras pessoas, como eu, possam continuar admirando e degustando todas essas felicidades e teus feitos. Eu quero te agradecer muito, querido, muito mais uma vez a tua disponibilidade, as tuas duas disponibilidades para estar comigo e conosco aqui hoje, deixando a tua marca, mostrando o que tem por trás desse Eugênio Correia, que a gente já admira bastante, mas, enfim, hoje tu nos mostrasse a tua trajetória, te agradeço bastante por isso, e parabéns pela tua humildade, pelo teu jeito de ser, porque tu és uma figura forte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tu és uma pessoa tão acessível que nos mostra como é bom ter pessoas que têm essa grandeza no coração. E como são chata aquela monte de gente que se sente exibida porque deu um passinho além e se sente tão mais do que os outros. Somos todos iguais. E somos melhores quando a gente consegue compartilhar as nossas vitórias, os nossos receios e os nossos limites. E assim a gente consegue fazer uma grande corrente social positiva. Obrigada. E estejam conosco no dia 25 de outubro agora, que nós teremos o maior prazer de estarmos conversando aqui com a Carla Lubisco, com a minha querida Carla Lubisco, que é outra gigante, que nem o Eugênio. Obrigada mais uma vez a ti, Eugênio, e obrigada mais uma vez a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, querido. Eu que te agradeço esse espaço, agradeço essa turma aí que ficou nos escutando, me enchi de emoção com as tuas palavras, né? Muito obrigado, estou à tua disposição sempre, parabéns para ti por esse trabalho que tu fazes aí em prol do empreendedorismo, é muito bacana, né? Eu não consigo ter esse desprendimento aí de me dedicar tanto a causas como tu fazes, querida Suzana, um beijão e estou à tua disposição sempre.